Amém, irmãos. E Deus, ele de lá para cá, ele tem feito algumas coisas e tem falado aos nossos corações. Ontem o pastor Evandro deu uma palavra tremenda aqui sobre o discipulado, falou sobre Elias, Eliseu, né? E sobre Paulo e Jesus. Foi muito bom, irmãos. Depois, se os irmãos tiverem uma oportunidade, assistam. A gente sempre aprende bastante com as palavras da jovem. Ela edifica muito. Se eu fosse os irmãos, às vezes você fala, eu sou jovem, palavra para jovem, mas a gente cresce tanto com a palavra de Deus. Eu aprendo bastante. E eu aconselho os irmãos a ouvirem as palavras, né? Teve a última palavra que o Lucas deu também, foi muito boa. E hoje o Senhor, ele ainda quer falar mais um pouquinho, né? E a palavra que o Senhor trouxe ao meu coração está em Mateus 13, do 24 ao 43. Vamos ler? Ao 43, tá? Vamos lá. Pois é a outra parábola dizendo. Jesus lhe contou uma outra parábola dizendo. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram, o Senhor não semeou boa semente no seu campo? Então de onde veio o joio? O inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram, o Senhor quer que o arranquemos? Ele respondeu, não, porque ao arrancar o joio, vocês poderiam arrancar com ele o trigo. Desde que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregadores da colheita, juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem-no nos seus celeiros. Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus se assemelha a um grão de mostarda que um homem semeou no seu campo. Embora seja o menor entre todas as sementes, quando cresce, é uma das maiores hortaliças e se torna uma árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer ninhos nos seus ramos. Jesus contou-lhe ainda outra parábola. O reino dos céus é como um fermento, que uma mulher pegou e misturou com 3 sacos de farinha, e toda a massa ficou fermentada. Jesus falou todas essas coisas à multidão por parábolas, nada dizia sem usar, só até aí mesmo, sem usar alguma parábola, só até aí. Bom, irmãos, a palavra de hoje que eu quero trazer é sobre o joio e o trigo. Aqui, Jesus, ele nos mostra que Deus, ele semeia sempre uma boa semente. Se a gente olhar um pouquinho antes, ele vai falar sobre a semeadura. Lembra do que veio um semeador a semear, semeou boas sementes. Uma caiu à beira da estrada, outra caiu em terreno rochoso e outro no meio dos espinhos. Antes dessa passagem do joio do trigo, ele está falando sobre a semente. A semente é a palavra de Deus e ela sempre vai ser boa, amém? O semeador é o próprio Deus. Ele sempre vai ter no coração de colocar a boa semente, de plantar a boa semente. Então, aqui, quando Jesus está falando sobre o joio e o trigo, ele está falando de como de como essa semente ela cresce, como ela brota no coração de cada um de nós. Né? E o Senhor, ele tem queimado isso no meu coração, porque às vezes, né, a gente está fazendo o trabalho, a gente está plantando a semente de Deus. Deus, ele nos capacita, ele nos chama para a boa obra. A Bíblia mostra Jesus preocupado com trabalhadores, porque a seara é branca, né? E os campos estão brancos e precisa se ceifar e ele precisa de trabalhadores. Então, ele nos resgata. Ele nos chama para o seu propósito, ele nos chama para a sua boa obra. E ele coloca a boa semente no coração de cada um de nós, amém? Essa semente é a palavra de Deus. O nosso coração é o terreno aonde essa semente brota.
E lá nos livros de Paulo, Deus fala que quem dá o crescimento a essa semente, quem é que tem que ser? Quem lembra? O Espírito Santo. Ele fala, um planta e o outro rega. Mas quem dá o crescimento é o Espírito Santo. O correto é que o próprio Espírito Santo faça com que essa sementinha que está no seu coração cresça e produza muitos frutos. Bom, quando a gente vai estudar sobre o joio e o trigo, porque quando Jesus ele faz uma parábola, quando ele faz uma alegoria com a palavra e a vida real das pessoas, ele está pegando o cotidiano. Então, todas as pessoas, Marcos, coloca a imagem para mim, já sabiam do que se tratava, porque eles estão acostumados com colheita, acostumados com plantio, acostumados com o dia a dia da lavoura, né? Então, aqui quando a gente olha, se você olhar as duas pontinhas, elas são iguais, elas são a mesma coisa. Então, a sequinha, a encurvada, a feia é o trigo. E a bonitinha, a linda, em pezinha, verdinha, maravilhosa, é o joio. Né? Interessante. É dessa forma que se sabe quem é um e quem é o outro. Né? Dizem que o fruto do joio é venenoso. E o do trigo, nós fazemos o quê? O pão, né? Que é um alimento universal, que todas as pessoas comem, né? Eu lembro do meu pai falar. E quando ele foi para Israel, o que salvou ele foi o pão. Porque pão é pão em qualquer lugar do mundo. Então, o que faz o pão? O trigo. Né? É um alimento universal. E é o que separa da semente, da plantinha ruim. Então, na verdade, a base é a mesma. É igual, é do mesmo jeito. O que muda, irmãos, é o que sai de dentro do trigo, da plantinha, né? Ou ela vira o trigo, ou ela vira o joio. Ou ela vira um alimento produtivo, ou ela vira um alimento que vai matar. Aí a gente vai fazer a pesquisa, eles falam assim, as diferenças entre o trigo e o joio. Na fase inicial, quando pequenos, o joio e o trigo são parecidos, é a mesma planta. Na fase adulta, o trigo tem uma dobra, ele dá uma encurvadinha no caule, e as espigas ficam marrom claras. Enquanto o joio, ele não se dobra, ele fica retinho e verde. O fruto, que é a diferença entre o joio e o trigo. O trigo dá fruto, enquanto o joio não dá. Por isso que ele fica em pé e verdinho. O outro, como ele amadurece, ele vai ficando uma corzinha amarelada, né? E com palha, e vai encurvando, porque ele vai ficando pesado. Ele vai dando as sementinhas dentro dos brotinhos, aí ele vai secando, e aí ele vai encurvando, né? E a colheita? O trigo é mais fácil de colher, né? Porque ele não vai secando, virando uma palhinha, então ele é mais fácil de colher. Pois o peso do fruto faz com que ele se incline. Então, é melhor para pegar o fruto. O joio é difícil de colher, pois as raízes dele é diferente da raiz do trigo. O que acontece com a raiz do joio? É impressionante, ele não quer ser colhido. A raiz dele cresce e se embaraça com as raízes do trigo. Fica tudo embaralhado ali por baixo da terra. Aí quem é que consegue arrancar? Quem é que consegue? Quando você puxa o joio, ele se embaraça nas raízes do trigo e arranca o trigo junto com ele, porque ele não sai sozinho, ele sai misturado com o fruto, e se você pegar ele para queimar, você acaba tirando o trigo sem querer. E você não colhe o trigo pela raiz, você colhe ele pelo fruto. Né? Então, essa é a diferença entre eles. E o joio, ele é uma erva daninha, né? Que pode ser encontrado no meio do campo do trigo. O joio e o trigo amadurecem mais ou menos na mesma época, mas suas espigas crescem de forma diferente. E a expressão separar o joio do trigo, devido à parábola que Jesus contou, significa separar o bem do mal. Pronto.
Isso é a aplicação prática para a gente poder entender por que Jesus contou essa parábola. Então, quando Jesus ele conta essa parábola, e depois ele vai falar sobre o reino de Deus. O que é o reino de Deus? Quando Jesus ele fala sobre isso, ele está falando para pessoas que conhecem a palavra, que conhecem Deus. Ele não está falando para pessoas que não têm entendimento de quem o Senhor é, de quem Deus é. Essas pessoas que estão ouvindo, elas conhecem a Torá, conhecem a palavra, vão à igreja, conhecem Deus, conhecem a colheita. Isso que eu acabei de explicar para vocês sobre joio e trigo, todos eles sabiam, porque conheciam sobre agricultura, é uma coisa comum, né, na época. Então, Jesus ele usou uma coisa do dia a dia para explicar como que funcionava o poder de Deus, a palavra de Deus na vida de cada um deles. Amém? Amém. Quem aqui tem o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, levanta a mão, por favor. Amém. E quem não tem, a gente ora e você vai ter. Amém? Tem problema. Você não sai daqui sem ter Jesus de jeito nenhum, que a gente dá ele para vocês. Então, vamos lá. E qual é a aplicação disso para mim e para você? A gente não mora em Israel, né? Não é judeu. Estamos num século diferente do que Jesus estava. E o que tem a ver o joio e o trigo com a palavra de Deus, com a Bíblia e com a gente? Bom, a gente quando ouve, né, Jesus ele é sábio demais, gente. Ele nunca fala uma coisa que vai se perder na época dele. A palavra do Senhor é atualíssima, né? É atual. Toda vez que eu leio, eu me converti com 18 anos, e toda vez que eu leio a Bíblia me fala alguma coisa diferente. Por quê? Porque você vai amadurecendo, amém? E à medida que você amadurece, à medida que você vive a sua própria vida, a palavra de Deus fala com você. E aí eu queria que você fechasse seus olhos, colocasse a mão no seu coração e repetisse assim comigo. A palavra de Deus serve para mim. O que eu escuto, o que eu aprendo, serve para mim mesmo. A aplicação da palavra é na minha própria vida. Amém? Os irmãos entenderam? Toda a revelação do céu, tudo que entra nos seus ouvidos, tudo que você aprende da palavra, ela serve para você. Não é para o amigo que não está aqui, não é para o marido que não veio, para o irmão, para o tio, para a tia, fulaninho que tinha que ouvir, é para você. Né? Às vezes você está ouvindo alguma coisa que conversou com alguém a respeito de outra coisa, aí você, nossa, né? Não, irmãos, tudo que ouvimos e aprendemos é para a gente mesmo. Porque se Deus tocar o seu coração, se Ele mudar você por dentro, tudo à sua volta vai ser alterado, amém? Amém. O trabalho do Espírito Santo aqui é mudar você. Fala assim, mudar eu. Amém. Então, essa palavra é para mim e para você. Amém? Então, o que acontece? A semente que Jesus plantou no meu e no seu coração foi o Evangelho. Foi a palavra de Deus. E essa palavra, ela é boa. Ela não tem como dar um fruto ruim. Sempre vai dar um fruto bom, né? Aí a gente fala assim, mas pastora, você acabou de ler que enquanto o semeador dormia, o inimigo foi lá e plantou um trenzinho ruim durante a noite, uma sementinha ruim. Irmãos, mas não é a palavra de Deus que é ruim. O que dá o crescimento da palavra? O Espírito Santo. É a influência do crescimento da palavra. Irmãos, as maiores heresias do mundo foi tirada da Bíblia. As maiores controvérsias que já tivemos foi tirada da palavra de Deus. As brigas, até entre nações, entre países, foram tiradas. Guerras, se os irmãos estudar a história, os irmãos vão ver que grandes guerras foram tiradas da palavra de Deus. Por defesa a Deus, né? Inclusive, a crucificação de Jesus foi para proteger a honra de quem? De Deus. Eles estavam defendendo Deus e mataram Jesus. Então, se você não tiver uma influência do Espírito Santo, você vai cometer erros.
E aqui, quando Jesus está falando do joio e do trigo, ele está falando com os fariseus, com os escribas, que possuíam a palavra, mas eles eram deturbados. Eles tinham uma neblina nos seus olhos, que viam e não conseguiam ver, que parecia que tinha Deus, mas não tinha. Jesus comparava eles com o quê? Um sepulcro caiado. O que é um sepulcro caiado? Por fora, o sepulcro é lindo, todo pintado, todo ornamentado, todo perfeito, mas por dentro tinha o quê? Morte. Não adianta ter uma boa aparência. Não adianta ter uma boa fala. Nós temos que gerar vida. O que muda a árvore do conhecimento do bem e do mal é a árvore da vida. Aqui, o bem e o mal estão juntos. Nem tudo que parece bom vem de Deus. É humanismo ainda. É força do homem. É achismo do homem. É conceito humano. O que gera vida, às vezes, nos confronta. Nos tira de uma situação de conformismo, de comodidade, e nos confronta, nos impulsiona a sair daquele lugar seguro para irmos num lugar de conflito, muitas das vezes, que nos causa um certo incômodo. E muitos de nós estamos achando que esse incômodo não é de Deus. Vira para o seu irmão, é de Deus. Porque nós que somos filhos de Deus, não vivemos pelas obras da carne. Amém? Qual é o fruto do trigo, irmãos? Quem sabe dizer? Qual é o fruto do trigo? Gálatas 5. Põe aí. 22, eu acho. Não sei se é 22 ou 23. Põe aí. É 22? Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Se nós começarmos a ler um pouquinho antes, em Gálatas 5, ele vai falar aqui pra gente que a carne e o espírito estão em guerra constante. Eles estão o tempo todo em conflito, né? Se você ler aqui, deixa eu ver. Versículo 16. Digo, porém, versículo 16, Gálatas 5. Por isso digo, vivo pelo Espírito, de modo nenhum, deixa aí, satisfarão os desejos da carne. Eu estou dizendo que todos nós temos a semente de Deus, e o que muda, o que nos torna trigo ou joio, é a influência do crescimento da palavra de Deus dentro de nós. Deus, ele nos retira das trevas, nos coloca no seu reino de luz. E na hora que nós somos libertos dos pecados, livre da curva do pecado que Adão transferiu para a gente, e aqui nós estamos para poder escolher entre a vida e a morte. Nós podemos escolher em todo momento. Nós temos o Espírito Santo e podemos escolher ser guiados pelo fruto do Espírito, pelo próprio Deus. Mas nós também podemos apagar a semente. Nós também podemos escolher viver pelos nossos desejos, pela nossa mente e pela nossa carne. A Bíblia, ela nos ensina que nós não podemos satisfazer os desejos da nossa carne, porque quando nós fazemos isso, nós nos distanciamos dos ensinamentos do Espírito Santo. E é exatamente sobre isso que Deus está falando. Mesmo que você tenha o dom da vida, mesmo que você possa todos os dias escolher por Deus, ter a influência do Espírito Santo para que você cresça como um trigo e frutifique poderosamente na vida de outras pessoas, você também pode escolher viver pela sua carne
e não ser no trigo, e sim no joio. Misericórdia, né, irmãos? Temos que todos os dias fazer nossas escolhas. Se você não decidir pelo Espírito, você vai ser influenciado automaticamente pela sua carne. Eu já ouvi pregadores dizer que quando você se converte, você não tem influência da carne sobre a sua vida. Isso é mentira. É mentira. Porque Paulo fala em um capítulo inteiro que o mal que ele não quer, ele faz o quê? Ele faz. E ele deseja. Que existe uma lei dos membros que lutam contra a lei que está dentro do seu coração. Eu queria saber se esse pregador é melhor que Paulo. Queria saber. Quando eu ouvi isso, irmãos, heresia. Mentira. Se você não conhecer a palavra, se você não tiver Deus no seu coração, você não vai conseguir discernir o que vem do homem e o que vem de Deus. Esses dias eu ouvi uma palavra da Valnice Milhões no Instagram, que ela fala claramente, não pense como galinha, não vive como galinha. Seu coração não é de galinha. Abra suas asas e olhe para Deus. Viva para o Senhor. Às vezes nós estamos no mundo, vivendo no mundo, dentro do nosso trabalho, na nossa escola, na nossa família, né? Porque às vezes os parentes estão muito unidos, vivem fazendo festa. Fulaninho, é família, tem problema. Fala pro seu pastor que é a sua família, que é os seus parentes, venha pra cá, vamos curtir. Aí chega lá, tem um vinhozinho, né? Aí o parente fala assim, preocupa não, toma um vinho. Aí você toma um, toma dois, toma três, porque afinal de contas em família pode, né? E aquilo que você não condena, porque você tem o árbitro, tá no seu coração, você pode fazer. Irmão, estou falando de versículo bíblico, né? Porque as pessoas usam a Bíblia para poder pecar. E aí, por ocasião à bebida, a pessoa tem comportamentos que não agradam ao Espírito Santo. Então, a carne, ela está presente até o dia da tua morte. Ela não se converte, ela não vai mudar. Cabe a cada um de nós trazer a disciplina à nossa carne. Existem pessoas que têm debilidade na carne porque foram muito profundos no pecado. Tiveram muitas experiências sexuais, das quais marcaram o seu corpo, e hoje eles sofrem devido a essas prisões, a essas marcas. As marcas não saem. Você precisa saber que você tem que renunciar todos os dias. Aqueles que não foram marcados são livres do desejo. Mas tudo tem um preço. Você não curtiu? Agora aguenta. Agora aguenta. Curtiu? Foi bom? Agora aguenta, porque você converteu e não vai poder satisfazer o desejo da carne. Não pode. A Bíblia diz que não. E quem faz isso vai para o inferno. A palavra fala. É ponto final. Deus me salvou, Ele me ama. Bom, irmãos, aí você está pagando para ver, né? Existem vertentes que dizem que sim. Existem vertentes que dizem que não. Se o irmão está querendo pagar para ver, fica à vontade. Eu estou dizendo para o irmão que a palavra diz que quem pratica tais coisas não herdarão o reino dos céus. Aí é só ler a Bíblia e tirar a prova e pronto. Então, nós fomos separados por Deus. Todos somos feitos para sermos trigo. Sem exceção. Não há acepção de pessoas. Mas a palavra fala, Paulo fala que alguns são filhos do diabo. E para esses, digo que não orem. A palavra fala isso. E tem pessoas que cometem pecado para a morte. E esse pecado que te leva para a morte, Paulo diz que não ore, afaste,
Sai, não fique junto. Porque o joio, ele alonga suas raízes, embaraça no meio das suas, e depois, quando ele for arrancado, porque ele vai ser arrancado. A palavra de Deus diz que quem é o Hã? Não. A pessoa que planta, o agricultor, esqueci. Que o agricultor, ele vai mandar pessoas para ceifar. E quando ele for ceifar, que ele for arrancar o trigo, o joio, quem tiver ali embaraçado junto, irmão, ó, vai embora. Não se embaraça, não. Não se embaraça, não. O Espírito Santo, ele vai te conduzir. Ele é o que dá o crescimento. Ele é que dá a direção através da palavra de Deus. Amém? Amém. Temos que guardar os nossos corações, temos que guardar nossas vidas e entender que estamos numa guerra. Aqui em Gálatas 5 fala, porque 17, a carne deseja o que é contra o espírito o que é contra a carne, eles estão em conflito com o outro, de modo que vocês não fazem o que? E ponto final. Quem fala é Paulo, irmãos. Ele sabe o que fala. Não faz o que deseja. A carne, ela não pode ter controle sobre você. Ela não pode. Aí eu tenho uma debilidadezinha aqui. Não, debilidadezinha não. Pecado. Pecado. Abandone agora. Abandone. Deus me ama. Ama. Mas se você preferir o pecado e não a Deus, você vai ficar com o seu pecado. Agora, se você amar a Deus sobre todas as coisas, você vai abandonar o pecado. Porque Deus, ele não te aceita da forma como você está. Ai, mas eu disse não e continuo. Continue dizendo não até morrer. Diga não até morrer. Deus conhece seu coração. Então, vou morrer. Então, morre, irmão, vai para o céu. Se dizer não morrer, vai para o céu. Glória a Deus. O objetivo é esse. Todos nós vivemos para ir ao céu, morar com Deus. Está tudo bem. Ele fala que um vai entrar sem um braço, sem um olho. Tem problema? Tem? Não. A gente fica... Não, irmão, guarda aí. Qual é o propósito de Deus na sua vida? Você é um homem? Você é um homem, rapaz. Você é uma mulher? Você é uma mulher. Faça as coisas de mulher, tem que fazer. É para arrumar casa? Arruma casa. É para cuidar do filho? Cuida do filho. É para ser bonita? Irmã, mulher é para ser bonita. E ponto. É para arrumar o cabelo, é para tomar banho, é para depilar. Qual é o que a mulher fez? Ninguém. Homem, irmãos, vive pela vista. Deus criou o homem para gostar do que ele vê. Aí a mulher dele é horrorosa. Chega em casa com os cabelos para cima, não tomou banho, fede CC, tem chulé. Vocês estão rindo, né? Esse é o trigo? Não, é joio. Estou brincando. Nada a ver. Eu estou falando sobre dever. Porque quando a gente conversa, a gente acha que pode fazer o que quer, irmão. Não pode! Você tem seus deveres. Você é salvo, Deus te resgata, mas você tem que ser santo para o Senhor. Ele te chamou para ser mulher, seja mulher. É para ser filha, seja filha. É para ser homem, é para ser homem, irmãos. Larga de mimimi, de choradeira, porque não dá, consegue sim. São escolhas. E nós vamos dar frutos para Deus das nossas escolhas. E é o que a palavra ensina. O Espírito Santo, ele vai iluminar você e você vai decidir por Deus. É difícil, é claro que é. Porque a carne não converte. E é uma escolha todos os dias permitir que o Espírito Santo mande você. Porque ela vai ficar, a carne está aí com você, desejando, gerando desejo em você.
de bater na cara de alguém, de beijar a cara de alguém, de olhar o rosto de alguém. Vamos falar rosto porque, né? Nós somos crentes. Irmãos, os desejos vão vir. Porque somos humanos e estamos num corpo de pecado e tudo que você experimentou vai tentar te derrubar. Aí você vai ter que dizer não. Por quê? Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua força, com tudo que você tem, assim, desesperadamente. Você acha que esse versículo está lá à toa? Bonito é, né? Ruim é praticar. Porque na hora que você está desesperado para pecar, você tem que lembrar do versículo. Se agarrar ali, não vou, eu vou ser trigo. Amém? Quem dá o crescimento? O Espírito Santo, irmão, sob pressão. Vamos continuar aí, 18. Todavia, se vocês são conduzidos pelo Espírito, não estão debaixo da lei. 19. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizade, desavenças, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões. Peraí, infrações. O que é dissensão? São grupinhos de contendas dentro da igreja para falar mal do irmão. Você junta um grupinho aqui e fica. Junta outro grupinho aqui e fica. Você viu a saia dela? Puta! Viu o cabelo dela? Viu o batom dela? Menino, você viu como é que foi com o marido dela? E a esposa dela? E o filho dela? E fulano? Dissensões, facções. Você fala, junta o grupinho, dissensão e facção. Próximo. Inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a essa, eu os advirto, como antes já o adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Só que essas coisas são as obras da carne. Ah, isso é demônio, é demônio? A Bíblia está falando que é demônio? A Bíblia está falando que é o quê? Obra da carne. Ai, eu fui invejoso porque o demônio da inveja. Volta o versículo aí, o 20. Volta mais um. Eu fui imoral porque a pomba gira. Não é assim que a gente ouve? Eu sou imoral porque a pombagira me atacou. Não, pior, a pombagira estava na pessoa, na outra. E a outra pessoa que estava endemoniada te fez cair. Que é o crente. Que é o santo. Fiel, porque o diabo está furioso contra você. Aí levantou uma pombagira para te derrubar. Não foi isso que aconteceu? Está escrito o que aqui no versículo? Que imoralidade sexual é o quê? Quem foi que caiu? Foi o outro que mandou ou foi você mesmo? Foi escolha de quem? Volta um versículo, por favor. Mais um. Pois a carne deseja o que é contra o espírito e o espírito o que é contra a carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que... Pronto. A responsabilidade não é de ninguém, é sua. Fala, é minha. É minha. A carne é minha. E quem é que tem que controlar a carne, irmão? Não, senhor. Versículo 22. 23. Quem que controla a carne? O Espírito Santo. Domínio próprio não é seu. Não vem de você. Não te pertence. Se você não estiver em comunhão com Deus, você vai
pecar. Porque a carne é sua. A carne é sua, é da sua natureza. É normal. Agora, se o Espírito Santo estiver ali e você der uma bobeira com a carne, acontece o quê? Foi. Acabou, irmão. Porque a carne, ela é sua. O domínio próprio, não. Se você não orar, se você não buscar, se você não depender de Deus e chorar por Ele, e andar no discipulado e falar com o pastor e ouvir a palavra, sabe o que vai acontecer? Você vai pecar. Porque a carne está com você. Os crentes não entendem isso. O dia que entender isso, ninguém vai ter problema mais com nada. Nem com prostituição, nem com adultério, nem com assassinato, com nada. Com mais nada. Porque a gente tende a achar que é crentão demais. Que porque faz um curso de teologia, está tudo. Não adianta não, irmão, saber a Bíblia. O Papa sabe a Bíblia. E faz missa de 7º dia. Adiantou o quê? Né? Vamos ver aí. A palavra, a letra, ela mata você. O que te dá vida? O Espírito Santo, irmãos. Temos que ser humildes. Eu vou falar aqui. Na fase inicial, todos nós recebemos a palavra de Deus. Recebemos o melhor de Deus em nós. Nos convertemos. No dia que você aceita Jesus, você fez uma escolha perfeita. Mas daí até o dia do seu arrebatamento, ou até o dia da sua morte, você vai continuar escolhendo entre o Espírito e a carne. Amém, irmãos? E você vai viver essa fase inicial. Depois vem a fase adulta, né? O trigo, ele se diferencia do joio como? Porque ele se dobra. Porque ele fica amarelinho e ele se dobra. Irmãos, a palavra de Deus tem que dobrar seu coração. Você tem que ser humilde. Ela não tem que te encher o poço de Deus e tocar em você porque você quer ser doutor em Deus e saber mais que Deus. Não pode, irmãos. A gente tem que ser humilde, tem que se esvaziar do nosso ego. Olha, quando nós estamos na escola de líderes, nós aprendemos que o homem, ele é espírito, ele é um ser espiritual que possui uma alma e que habita em um corpo. O espírito é discernimento, consciência, comunhão e intuição. A alma é mente, vontade e emoção. E o corpo? São os sentidos, a locomoção e o instinto de defesa. Ok. Nós estamos aqui falando que você é carne, que existem as questões carnais aí, quando a gente lê. Só que tem as espirituais também, as da alma também. Quando você age na mente, na emoção e na sua própria vontade, você se afasta de Deus também. Eu lembro que quando eu me converti, eu li a Bíblia toda. Muito. Eu nunca fui muito dada à prostituição. Porque eu sempre gostei muito de ler, eu era muito intelectual. Então, a pessoa, geralmente, quando ela é muito intelectual, ela não é muito dada à prostituição, ela é mais resguardada, né? Ela não tem esse impulso, assim, muito ativo. Só que tem um problema. A pessoa que é intelectual, ela é muito questionadora. Tudo ela questiona. Aí fala, não sei o quê. Por quê? Por quê? Ah, por quê? Sim, mas por quê? É por quê? Eu. Eu não era uma pessoa imoral. Mas facilmente eu causava uma facção. Ou uma dissensão. Porque eu falava, não concordo, não. Facilmente. Então, por eu ler e estudar muito, eu tinha uma dificuldade meio básica de ouvir direção. Eu ia falar, não acho que... Não. Então, isso também é joio, irmãos.
Porque o trigo, ele encurva. Existe uma fase na nossa vida que a gente não tem maturidade para absorver, para equilibrar. O ser humano também é assim. Você já viu uma criança virando adolescente? Vocês já repararam como é que é? Acha que sabe mais que você. Aí você tá falando e dá vontade de ir lá. Aí você tá explicando e não é isso? Não tem nada, irmãos. Aí você tá falando, como o contexto do negócio é muito complexo, o cérebro da pessoa é muito pequeno, a explicação não cabe dentro da cabeça dela. Então ela não consegue entender para obedecer. Então ela erra, peca e comete muitos erros e confia nas pessoas erradas. É ou não é? A conversão é assim. Você está aprendendo a palavra, você tem que confiar nos seus líderes, irmãos. Você tem que ter um discipulador. E junto com o discipulador, a presença do Espírito Santo. Amém? Porque às vezes sua cabeça espiritual é pequena demais. E você não consegue absorver o contexto. Imagina Jesus explicando o reino de Deus. Os irmãos já viram The Chosen? Tem uma hora que Jesus está falando e eu fico morrendo e eu falo, coitado. O povo é tudo... Né? Não entende, irmãos, não tem como. O negócio é muito grande. E estava todo mundo aprendendo. Então, a gente vive pela fé. Amém? Você tem que acreditar em Deus, confiar na bondade de Deus, crer que Ele quer o melhor para você, que o momento que você está é o melhor de Deus. Senão você não consegue se dobrar. Você não consegue produzir fruto. Você não consegue fazer o que Deus quer para você. E você vai virar o quê? Um joelho. É a mesma planta. O que muda? A influência. As escolhas. Esse é o perigo. A fase adulta. A fase adulta do crescimento. Que você começa a expandir e ver algumas coisas. Irmãos, confie nos seus pais. Confie em Deus. Confie na sua liderança. Mesmo que você acha que já leu a Bíblia toda e conhece todas as teologias do mundo, confie, acredite no líder que Deus colocou sobre a sua vida, porque Deus não erra. Em Romanos 13, 1 e 2, fala que toda a autoridade foi instituída por Deus. E quem desonra a autoridade, desonra o próprio Deus. E a disciplina vai vir sobre você. Isso aplica-se a tudo, irmãos. A chefe de trabalho, a presidente da república, a tudo. Deus não erra. Quem estabelece reis e remove reis? Deus. Quem inclina o coração do rei a seu favor? Deus. Você não é capaz de colocar um fio de cabelo na sua cabeça. Nem de aumentar 1 centímetro a sua altura. Quem te protege? Deus. Quem te dá o sustento? Deus. Buscar em primeiro lugar a sua justiça e o reino de Deus. E tudo que você precisar, você vai ter. O problema é, nós estamos achando que podemos viver do jeito que a gente quer, para satisfazer a nossa carne, para satisfazer o que a gente acha que é certo, o que a gente acha que é errado. Não vivemos pela nossa mente, não vivemos pela nossa vontade, pelos nossos desejos, vivemos através do Espírito Santo de Deus, que é aquele que guia cada um de nós, que traz o crescimento para o trilho de forma saudável, para que a gente possa se inclinar, se humilhar debaixo da mão poderosa de Deus, da glória de Deus, do poder de Deus, e permitir que Ele nos use. Amém? É isso, irmãos. Não é difícil, não. É impossível. É impossível. Né? Mas nós temos que crer. Né? Eu lembro que um dos versículos falou assim,
Né? Jesus falou assim, você quer ir embora? Vaza, vai você também. Aí o outro discípulo falou assim, Jesus, nós não temos para onde ir, né? Para onde nós iremos, se só tu tens a palavra de vida eterna? Né? E ele fala, quem é que pode cumprir tudo isso que o Senhor fala? Ficou pesado. Aí Jesus fala para depender dele. Nós temos que depender do Espírito Santo, humanamente falando, nós não conseguimos. Nós temos que depender do Espírito Santo o tempo todo e sempre. A questão é que quando nós estamos na fase adulta, nós achamos que podemos viver pelo que nós sabemos. Porque já conhecemos a palavra, sabemos discernir o que é bíblico e o que não é, e aí, em determinado momento, a gente acha que pode fazer o que quer. E não pode, irmãos. Não pode. A colheita. Olha para o seu irmão aí. Quem faz a colheita? No versículo, em Mateus 13, 28, lá na parte B, no finalzinho, né? Tem os agricultores, os servos amigos do agricultor. Muito amigo eles. Aí ele fala assim, vem cá, você quer que nós arranquemos os joio? Eu arranco isso pra tu. Tiro tudinho, fica nenhum. Vamos botar fogo no joio. Vamos botar fogo no joio. Né? Aí os servos perguntaram, o Senhor quer que arranquemos? 29. Ele respondeu, não, porque ao arrancar o joio, vocês poderiam arrancar também com ele o trigo, porque já que está ali no meio do trigo, o que o joio, muito do mala faz? Ele coloca a raizona velha podre dele e embaraça no meio do trigo desavisado. Né? Então, o agricultor, ele toma cuidado de esperar. De esperar. Porque a própria palavra, o próprio Deus, ele vai separar um do outro. Amém? Coloca Hebreus 4, 12. Hebreus, é Novo Testamento. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiável que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir a alma, mente, vontade e emoções do espírito. Intuição, consciência e comunhão. Amém? A palavra de Deus que separa. É ela que mostra quem é o joio e quem é o trigo. E o próprio Deus vai fazer a colheita. Nós não precisamos interferir e não podemos interferir, irmãos. Nós não somos capazes de ver com os nossos olhos e de ser juiz na vida de uma outra pessoa. Porque às vezes nós estamos julgando a pessoa pelo que ela aparenta ser. E ela por dentro, no coração, ou em algum momento, ela pode se arrepender. E Deus leva isso em consideração, amém? Então, quem faz a colheita é o próprio Deus. Coloca 2 Coríntios 10, 3. Pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são deste mundo, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para tornarmos obediente a Cristo. 6. Estaremos prontos para punir todo ato de desobediência, uma vez que a obediência de vocês estiver completa. Então, nós obedecemos a Deus. Nós cumprimos a palavra de Deus. Nós fazemos o que Deus quer. Vamos ser o trigo que Deus deseja. Produzir um fruto do Espírito. Amém? Mansidão, domínio próprio, amor, paz, né? Dedicação ao nosso Deus. Por quê? Porque o próprio Deus, a palavra de Deus, as orações e súplicas que temos diante de Deus, Ele vai
fazer com que a colheita seja feita no nosso meio. Amém? Amém. Não se preocupe com os levantes do diabo, com os ataques de Satanás, com a fala do diabo. Não se preocupe. A Bíblia fala em Efésios, a Aline falou aqui na quinta-feira, né, da armadura de Deus, no livro de Efésios 6, que fala sobre a armadura de Deus e que as nossas armas, a nossa guerra, não é contra carne e sangue. A nossa guerra é contra hostes espirituais, demônios das regiões celestiais. Quando você é um trigo com fruto, quando você obedece à palavra de Deus, nós temos guerra sim, porque Satanás, ele não quer que você ganhe alma. Ele não quer que você evangelize através da sua boa conduta. Ele não quer que você ganhe pessoas da sua casa, os seus amigos, o seu trabalho. Ele quer minar a sua fé. Ele quer desanimar você. Não desanime. Persevera na palavra, fique firme no propósito de Deus. Acredite naquilo que o Senhor tem falado através dos seus líderes, através da igreja. Amém? Amém. O que acontece? O joio, ele vai ter em todo lugar. Ele vai estar presente em todo lugar, porque é a mesma planta do trigo. E quem faz a escolha é a própria pessoa. Ela decide o que ela quer para a vida dela. Então, irmãos, quando acontecer qualquer coisa na sua vida, não haja por conta própria. Ore, fale com Deus, se levante em oração, busque a palavra do Senhor, permita que Deus haja através da sua boa conduta. Amar a Deus sobre todas as coisas, diz a respeito disso. E o segundo maior mandamento é o qual? Adoro esse. Amar o próximo como a ti mesmo. Não é bom esse? Esse é maravilhoso. Porque muitos amam a Deus, mas não tem amor ao próximo. Ela não é? Tanto que eles falam que igreja é do diabo, né? Não, congregar não é de Deus, não. A Bíblia não manda congregar, manda sim. Porque congregar não é fácil, né? Tem pessoas que pensam diferente de você, que às vezes não vão te tratar da forma como você gostaria, né? Tem o joinha de sempre, irmãos. Só que o seu papel é ser trigo, amém? É fazer a vontade do Senhor em todos os momentos e ocasiões, né? A palavra do Senhor fala que a nossa arma é a palavra, a própria palavra. A Aline falou sobre isso maravilhosamente na quinta-feira, na Luz Mulheres, os irmãos vieram, né? Mas foi tremendo. Então, lá em Efésios, deixa eu abrir. Não, coloca aí, Efésios 6, 1, 17, quer dizer. 6, 17. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é o quê? A palavra, irmãos. Olha, todos os artigos da armadura é de proteção. Capacete, coraça, né? Escudo. Mas o de ataque é a espada, certo? A espada é qual? A palavra de Deus. Ele falou que é os seus braços, que é a arma. Falou que é a língua. Falou que é o quê? A palavra de Deus. Amém? Amém? Então, a nossa arma é a palavra de Deus. E tem outra arma, versículo 18. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos pelo próximo, irmão. Oração e súplica. Todo tempo. E a palavra, que é a espada de Deus. Essas são as nossas armas. Isso é o que nós temos nas regiões celestes para minarmos diretamente o levante do diabo. Amém? Amém. 1 Timóteo 2, 1, 3. Já estou finalizando. 1 Timóteo 2, 1, 3. Antes de tudo, peço que se façam súplicas e orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. 2. Pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenham uma vida tranquila e pacífica com toda piedade e dignidade. Ore pela liderança. Não é o que o pastor Paulo ensina?
Ore pelos líderes da nação. Ore pelos líderes, das pessoas que têm autoridade. Pelo seu chefe, né? Pelo seu marido, pelo seu pai, pelo pastor da igreja, os líderes de células, os supervisores. Irmãos, a oração é que traz a direção. Amém? Isso sim é amar o próximo. Isso sim é obedecer a palavra. Isso é manifestar o fruto do Espírito, do qual nos transforma em trigo. Amém? Nós, ao invés de estar apontando o erro do irmão, de estar dizendo que ele não faz as coisas direito, irmão, vai lá e faz. Cuida da pessoa, cuida do lugar. Né? Às vezes nós estamos reclamando muito de muitas coisas. E nem orando nós já estamos orando. Não oramos por nós, não oramos pelo próximo, não temos uma vida de leitura, não conhecemos a palavra. Aí faz a gente, sabe o quê? Murmuradores. Pessoas que reclamam de tudo, estão insatisfeitas o tempo todo, né? Não se satisfaz com nada. Então, assim, precisamos de pessoas que oram, que leiam a palavra, que obram com a gente, amém? Porque nós estamos aqui para ser trigo, para enriquecer o reino de Deus. Nós fizemos a leitura falando do grão de mostarda, né? Jesus, ele começa a falar sobre a semeadura, que caiu na beira do caminho, a semente. A semente caiu em terreno rochoso e a semente caiu no meio dos espinhos. Depois ele vem e fala sobre o joio e trigo. E por fim ele fala sobre a semente de mostarda, que ela é pequenininha. Mas o reino dos céus é assim, ele cresce, uma árvore frondosa, e aí os pássaros fazem ninho sobre ela. Deus, irmãos, ele não precisa de muita coisa, amém? A sua fé, ela pode ser pequena, mas se você tiver a influência certa, se você permitir que o Espírito Santo trabalhe na sua vida, vai ser a maior árvore que existe. Vai florescer, vai crescer, vai permanecer no propósito, irmãos, na palavra de Deus. Não se perca. Não se perca com ensinamentos de YouTube, de coach, de palavras de internet, de qualquer um por aí. Se prenda a palavra de Deus. Ouça o Espírito Santo. Porque a Bíblia fala que o Espírito de Deus testifica no teu espírito o que vem dele. Amém? Queria que você ficasse de pé. Nesse momento, eu queria pedir o pastor Paulo e a pastora Marli para ungir a igreja. Eu não sei se o pastor Evandro mais a Lena sabe onde está o óleo, mas eu gostaria de pedir que trouxesse aqui para os dois, que eu queria fazer um momento aqui com a igreja, com nós todos. Para nós sermos ungidos, irmãos, né? Pela autoridade da igreja, para que eles... Pode deixar aqui, ó. Pode deixar aqui. Pode ficar aqui, vocês dois. Irmãos, aí vocês podem fazer uma fila vindo e a outra indo, né? Senão vai tumultuar. Vem aqui os dois pra cá. Sim, senhora. Eu estou pedindo por favor. Os irmãos vêm assim e vão, né? Não, fica mais aqui para fazer dois caminhos. Tá, entendi. Eles vão ungir a gente para que o Espírito Santo de Deus haja na nossa vida, amém? Se você tiver que se arrepender, hoje nós vamos cear. Vamos. Se arrependa. Se você acha que em algum momento você deixou a carne te influenciar, a sua mente te direcionar, se arrepende, irmãos. Peça perdão. Se você tiver algum problema com alguém dentro dessa igreja, peça perdão para essa pessoa. Hoje é o momento de nós zerarmos a conta e começarmos de novo, amém? Amém? Glória a Deus. O pessoal do louvor vai cantar uma canção e vocês estão livres para receber a unção de vocês. Já fechei. Vai fazer assim.
sei agora.
Criança volta. Irmão, coloque seu coração na presença do Senhor agora. Você já recebeu a unção para começar, para resetar e começar tudo de novo. Comece hoje com o Senhor. Tudo de novo no seu coração. Eu queria que entrasse os elementos da ceia. Em Mateus 26 fala: e quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, partiu, e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é meu corpo. E tomando um cálice, rendeu graças e o deu a eles, dizendo: bebei dele todos, pois isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para perdão dos pecados. Irmãos, em 1 Coríntios 11:23, também relata sobre isso, que diz assim: pois recebi o Senhor e também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e depois de ter dado graça, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o bebeis em memória de mim. Porque todas as vezes que comeis desse pão e bebeis do cálice, proclamai a morte do Senhor, até que ele venha. Senhor, eu quero aqui, Pai, apresentar cada pessoa que está aqui no nosso meio. Que o Senhor traga a convicção, Pai, do seu chamado, a convicção da sua comunhão com Deus. Que cada um que está aqui, Senhor, possa ter um coração grato pelo que o Senhor fez. As nossas vidas, o Senhor fez a salvação que o Senhor trouxe. E nessa noite, Pai, nós fazemos memória do Senhor aqui. Para que possamos honrar o Teu nome, para que possamos ter uma aliança contigo, Pai. Senhor, nessa noite aqui, Pai, levante o pão e o vinho agora. Nessa noite, Pai, separamos aqui, Pai, esse pão e esse suco do uso natural para o uso espiritual. Que ele venha aqui, Pai, ter a representatividade para os nossos corações de que estamos comendo no corpo de Cristo e bebendo no sangue de Cristo, para que tenhamos uma aliança com o Senhor e uma aliança com cada um que está aqui. Que o Teu Espírito venha sobre os nossos corações, trazendo aqui a representatividade de estarmos o tempo todo na presença do Senhor. Fazemos memória do Senhor essa noite, Pai, da separação desses itens, da separação da nossa vida, para que possamos andar na presença do Senhor em todo momento. E que nessa noite possamos fazer uma aliança contigo, Pai, de permanecer na Tua presença todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus. Podem entregar. Aquele que não é batizado ainda tem uma uva. Você pode pegar essa uva para fazer parte desse momento. Daniel, deixa. Eu quero tomar água de coco. Eu sei. Pega o suco também que você já quer. Você vai falar lá agora? Você leva? Ele trouxe aqui na cadeira.
as pessoas que estão no seu centro na internet. Lembrando que você que está aí na sua casa também, que já preparou o seu suco e o seu pão, você possa cear com a sua família, você possa ter esse tempo também aí de comunhão e de arrependimento. Amém? Todos nós aqui, Senhor, nós vamos cear a Ti, Pai, essa noite. Nós vamos ter um tempo de comunhão na Tua presença, Pai, em nome de Jesus. Pode cear. Para toda a minha fala. E o Espírito Pai, que Deus não conhecido e a capacitação pela festa de Deus. Sabe Deus, diante da tua presença está toda essa congregação. Coloco na tua presença, Senhor, a vida da apóstola Noêmia, seus filhos,
dos seus netos. Coloca a vida, Pai, dos bispos. Senhor, Bispo Samuel, Bispo Cristiane, representando os demais bispos do nosso ministério. Também coloco, Senhor, na tua presença a vida dos pastores. Sabe, Senhor, pastor Tiago, pastora Amanda, pastora Cristina e sua família, pastor Marcone, Senhor, e também pastora Dilma e toda a sua casa. E também, Senhor, aqueles que nos auxiliam na oração, na intercessão e nos ajudam, Senhor, a trabalhar nesse projeto tremendo de levar o Evangelho por toda a terra. Sabe, Deus Santo, nesta noite eu quero fazer uma referência na tua palavra em Tiago 3, para que aqui possamos, Senhor, dar continuidade daquilo que o Senhor iniciou em nossas vidas há 17 anos atrás. Mexe, vira, o inimigo vem e adentra, Senhor, interfere em algumas partes, a da qual às vezes a gente, acostumado a trabalhar na obra, Senhor, ficamos às vezes perplexos, porque o inimigo toca em algum momento, em alguma parte que nos afeta profundamente. Mas aqui queremos, nessa noite, em nome de Jesus, como diz a pastora Ana Paula, sabe, Senhor, usar a estratégia de trabalhar contra o nosso inimigo e não contra o nosso próximo ou contra a nossa família. Porque nós não guerreamos contra carne e sangue. Sabe, Senhor, nós queremos fazer aquilo que está para que nós possamos fazer corretamente. Lá em Tiago 3, a partir do versículo 1, fala algo. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós, mestre, sabendo que havendo de receber maior juízo. Porque todos tropeçam, muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca do cavalo para nos obedecerem, também lhe dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos por rijos ventos, por um pequenino leme, são dirigidos por onde quer que o impulso do timoneiro os leve. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grande coisa, vede como uma fagulha põe em brasa tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade, a língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chama toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesmo em chama pelo inferno. Pois toda espécie de fera, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domado pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal, incontido, carregada de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, e também com ela amaldiçoamos o homem feito à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar a água doce e amargosa? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitona ou videira figo? Tampouco a fonte de água salgada pode dar água doce. Aqui o apóstolo Tiago está falando da nossa postura. Uma coisa que me intriga demais. Me escute, por favor. O inimigo interferiu do lugar santo. E o Senhor já tinha avisado. Quando isso acontecer, corra para o monte. Mas o que fez esse pastor? Reagiu. Aí o Senhor me deu hoje essa palavra. Providencial foi a unção sobre cada um de vós. Mas o que o inimigo quer é destruir toda a nossa igreja. Diga assim, está repreendido em nome de Jesus. Porque nós fazemos um trabalho que muitas não fazem, que é a restauração do caráter da pessoa. A restauração do caráter impede que você seja escravo. Impede que você seja um escravo que age como príncipe.
A restauração do caráter te dá aquilo que Deus estabelece ali na cruz. Você se torna príncipe do Deus vivo. Quem diz amém? Então, e você se torna, as mulheres se tornam a noiva de Jesus. Quem diz amém? Então nós precisamos manter esse padrão, amém? Então precisamos dominar a nossa língua. Mesmo que alguém tente tirar de dentro de você o pior que você tem, não ceda. Não ceda. Permaneça fluindo água limpa. Quem diz amém? Então aqui eu quero que você ponha a mão no seu coração e fale assim: Senhor, a partir de hoje, eu peço que o teu Espírito me dê força para que eu possa jorrar sempre, diga sempre, água limpa, que a minha língua apenas abençoa e nunca amaldiçoa. Senhor, porque o sangue do Cordeiro está sobre a minha vida e eu quero permanecer na tua presença em nome de Jesus. Fala assim: Senhor, olha para mim, olha para minha família, olha para nós como igreja, não segundo o que nós merecemos, mas segundo o sacrifício de Cristo feito na cruz. Sacrifício esse que é suficiente para redimir, restaurar, renovar e remover do nosso meio todo joio, em nome de Jesus. Quem diz amém? Amém. Senhor, bem. Uma boa notícia: os irmãos têm correspondido com as suas ofertas. Olha, amado, até 3 dias atrás eu não sabia como eu ia fazer.